Esporte. Hoje você vai saber aqui no Momento do Esporte, vai curtir tudo sobre o tri do Flamengo. O Mengão é campeão, enfrentando todas as dificuldades, as adversidades e conquistou o título em cima do Fluminense. Você vai saber com os mínimos detalhes e mais. O Machão da Gama que se prepara para a volta do Brasileirão com técnico novo, Renato Gaúcho faz a sua estreia como treinador. O Botafogo que joga amanhã, jogo de vida ou morte contra o Barcelona de Guayaquil. É o segundo jogo, é o jogo da volta. Lá, 1-1, resultado excelente. Botafogo joga por uma vitória simples de 1-0 para consolidar, carimbar a sua passagem na próxima fase da Libertadores. E claro, a derrota do Fluminense, né? Vamos falar do Fla-Flu, Flamengo, a vitória do Flamengo, a derrota do Fluminense, tudo aqui no Momento do Esporte que está começando, é claro! Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha há mais de 38 anos aqui no Momento do Esporte. Olha, foram 18 anos na CNT, mais 8 anos na Bandeirantes, 8 anos na Record, 4 anos na TV Caracol, lá nos países sul-americanos. Agora estamos aqui na Napa TV, porque aqui na Napa TV é muito mais esporte para você. E eu já quero chamar a sua atenção, porque vem aí a Copa do Mundo e o Momento do Esporte vai estar com um canal novo, uma nova televisão que vai revolucionar o Brasil e o mundo. Já estamos preparados para a cobertura dessa Copa do Mundo. Aguardem! Bom, vamos falar então, vamos começar o programa falando dos campeonatos regionais, né? Os campeões regionais. Esse final de semana, muitos times conquistaram os títulos, né? Como, por exemplo, lá em Minas, o Cruzeiro do Tite conseguiu vencer, né? Venceu o Campeonato Mineiro, 1-0, uma confusão, uma baderna, um catiripapo, rabo de arraia, briga, 23 expulsos, segundo o árbitro da partida, né? E mais, que péssimo exemplo, mas que péssimo exemplo. O presidente do Cruzeiro, o Pedrinho, né, que lutou tanto para que as torcidas voltassem aos estádios, né, que não houvesse mais aquele tipo de, por exemplo, o mandante, fosse só o torcedor do mandante. Foram as duas torcidas, lotaram o Mineirão e que vexame, que exemplo esses atletas dão para os torcedores que voltaram ao gramado. Lamentavelmente, repugnante, né? Tivemos o Cruzeiro, o Grêmio venceu, conquistou o título lá no Sul, o Grêmio do Luiz Castro, meu irmão. Fortaleza, o Sport, o Goiás, o Palmeiras, né? Que venceu mais uma vez o Novo Horizontino, e no Rio de Janeiro, o Flamengo. Antes de entrarmos no clube do seu coração, eu quero dizer para você que se você está precisando de material de construção, você sabe, é muito fácil. CP Materiais de Construção, do alicerce ao telhado, tudo para a construção da sua casa. Areia, areola, areia lavada, terra, pedra, blocos, barro, tijolos, cascalho, aterro em geral. Máquinas, caminhões, tratores e muito mais. Fazemos demolições. Ligue agora, ligue já, ligue e faça o seu orçamento inteiramente grátis. Ligue para 97077-7950, 97077-7950. CP Materiais de Construção, fica logo ali na rua 35, em Inoã, Maricá. Quer construir a sua casa pagando bem pouquinho? Vá na CP Materiais de Construção. Um abraço para o meu amigo Celi, lá da CP Materiais de Construção. Voltando então agora aqui no Momento do Esporte, hora em vez de falarmos do Clube do Seu Coração. E eu começo falando, sabe de quem? Sabe de quem? Voltou ali a telinha da CP, mas o programa ao vivo é assim mesmo. Eu começo falando do Botafogo nisso, Botafogo do meu amigo Vamberto, né? Do Fabiano Horta, lá de Maricá. Olha, o Botafogo tem uma parada indigesta amanhã, né? Teve um bom resultado lá no estádio Pascoal Guerreiro, lá em Guayaquil, empatou com o Barcelona de Guayaquil, que é um bom time, é um time cancheiro, um time que já disputou várias Libertadores, e agora vem aqui do estádio do Engenhão amanhã
né, para esse jogo importante, né, o jogo que vai carimbar a passagem do Botafogo para a próxima fase da Libertadores. O time está tranquilo, o time já está concentrado e amanhã o lugar de botafoguense é lá no Engenhão. E eu quero lembrar ainda que o Botafogo tem alguns problemas para resolver em relação aos alguns jogadores. O Barbosa, por exemplo, está reclamando que até agora não foi procurado para renovar o seu contrato, que está demorando muito. O Botafogo que continua contratando, né? Teve aquele problema da Transfer Bank, mas já resolveu. O Júnior Santos, o bom filho a casa torna, voltou, ele teve um problema sério, né? De pubalgia, passou muito tempo fora lá no Atlético Mineiro, voltou agora o Botafogo. Será que ele vai desencabular no Botafogo? Vai voltar a ser aquele Júnior Santos que a torcida tanto gostava? E também o Botafogo está pretendendo aí, está namorando o lateral esquerdo da Portuguesa lá de São Paulo. Aliás, esse jogador que até já passou a base, fez a sua base com 17 anos no Flamengo. Falam maravilha desse jogador, né? É o Caio Roque, de 24 anos, o Botafogo está aí tentando a contratação desse atleta. Está namorando aí, de repente pode trazer para cá. Bom, o Botafogo, eu repito, enfrenta o Barcelona de Guayaquil amanhã no Engenhão, às 21 horas e 30 minutos, com esse provável time aí que vai aparecer na telinha. É o Léo Link no gol, o Vitinho, o Alexander Barbosa, o Basto e o Alex Telles. O Danilo, o Nilton e o Montoro, o Barreira, o Arthur ou o Matheus Martins. Para mim, jogaria o Matheus Martins, que está jogando muito bem, o Matheus Martins, e o Arthur Cabral. Esse time aí deverá ser o time que vai entrar em campo amanhã, lá no estádio Caio Martins, contra o Barcelona de Guayaquil. Saindo do Botafogo, vamos falar agora do Machão da Gama, o gigante da colina, o Machão da Gama que não jogou no final de semana, está de técnico novo, Renato Gaúcho foi contratado para resolver os problemas, o Vasco mandou embora o Fernando Diniz, mas deixou uma base, e o Renato, na entrevista, falou que o time do Vasco, ele vai dar jeito no time do Vasco, o Vasco que é o lanterna do campeonato, fez apenas um pontinho em 4 jogos, mas vida que segue, vai enfrentar nada mais, nada menos do que o Palmeiras, em São Januário, uma pedreira, o Palmeiras que foi campeão paulista agora em cima do Novo Horizontino, nós falamos na abertura do programa. O jogo é em São Januário, quinta-feira, às 19h30, eu não preciso nem pedir, né? O lugar de vascaíno vai ser em São Januário, é a volta do Renato Gaúcho comandando o time do Vasco, e com certeza o Vasco vai ser um outro Vasco, não que o Fernando Diniz não tenha sido um bom treinador, é que ele já não estava acertando, tem hora que tem que sair mesmo, né? Não estava acertando mais, os jogadores não estavam mais cumprindo, não estavam mais entendendo o seu esquema tático. Agora, com o Renato, vida nova, e o Vasco com certeza vai conseguir um bom resultado. Vamos falar agora do Fla-Flu, vamos falar do sensacional Fla-Flu de ontem, no Maracanã, em que o Flamengo, primeiramente falando do Flamengo, que teve uma semana muito tumultuada, né? Meteu 8-0 do Madureira, se classificou, o Flamengo que ninguém acreditava que o Flamengo fosse chegar à final do campeonato carioca, né? Começou com a garotada, e a garotada não deram conta do recado e teve que usar o time principal para poder socorrer, e com combinações de resultados, o Flamengo acabou vencendo o Vasco e indo para a final, meteu 8 no Madureira no meio, e aí foi decidir o título com o Fluminense. O Flamengo foi fazer um Fla-Flu, toda a mídia, olha, agora não venha tirar o corpinho de banda não. Toda a mídia dizia que o Fluminense ia ser campeão, que o Fluminense era o melhor time, que era o melhor futebol. Tem muitos sábios, né? Tem muitos sábios no futebol. Todo mundo aí, não, o Fluminense vai ganhar, o Flamengo, não sei o quê. E esqueceram que o Flamengo tem o melhor elenco, o melhor time sul-americano e um dos melhores do mundo. O Flamengo, um técnico novo, né? Contratou o Leonardo Jardim. Ele teve 4 dias para preparar o time, não mexeu muito no time, não poderia ser de forma diferente, porque o Felipe Luiz deixou uma base, e colocou o time, na minha opinião, que estou nisso há 40 anos, né, ele fez apenas 2 mexidas táticas só, né? Aquela jogada, aquela penteada lá em frente, e ele explicou o porquê, colocou o Samuel Lino do lado esquerdo, colocou o Carrascal do outro lado, porque ele tinha o corredor ali, onde o Canóbio subia muito juntamente com o Samuel Xavier. E do outro lado tinha o apoio do René com o Serna. Então ele consertou ali aqueles corredores do Fluminense e o jogo foi muito escamado, né?
Resultado justo? Resultado justo, né? Não foi resultado para ninguém ganhar. Se tivesse, na minha opinião, se tivesse que apontar um vencedor, apontaria o Flamengo no campo, né? Nos 90 minutos. Vamos para os pênaltis. Pênaltis não é sorte, meus amigos, não é sorte. É capacidade. É capacidade. O Flamengo já foi eliminado no tiro livre da marca dos pênaltis, também já venceu, né? Inclusive pela Libertadores, no tiro livre da marca dos pênaltis. Foi campeão da Copa do Brasil nos pênaltis. Então é competência, é competência. Foram para os pênaltis, o Flamengo venceu 5-4, conquistou o tri, 40 títulos cariocas. Não é brincadeira não, né? Tri, que todo mundo queria evitar, o tri carioca, o Flamengo conquistou. E esses jogadores, meus amigos, olha, vou falar uma coisa para você, eu estou otimista. Esse técnico, o Leonardo Jardim, provou que é um bom treinador, é um cara que junta o grupo, né? Todos os jogadores falando bem dele, elogiando, claro, que o trabalho deixado pelo Felipe Luiz, mas elogiando ele. Agora, o que não dá para me entender são certas perguntas. O cara lá dentro, euforia, conquista do título, aí pergunta pro presidente do Flamengo, BAP, e o Felipe Luiz? Meu amigo, o Felipe Luiz é coisa do passado, vamos ver o presente, acabou, desejo uma boa sorte pro Felipe Luiz. Parabéns, obrigado por tudo que ele fez, mas já era, agora é pensar no futuro, agora é pensar no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores, e vamos esquecer que o Felipe Luiz seja feliz no clube que ele for assumir, vamos pensar agora no Flamengo do futuro. Então, é isso aí, Flamengo campeão, agora vamos virar a chave, Campeonato Brasileiro. Sobre o Fluminense, time ajustado, não vamos tirar os méritos do Fluminense, e continua invicto, né? Ele não perdeu os 90 minutos, continua invicto, é muito bem dirigido pelo Luiz Ubeldia, né? Tem o time nas mãos, não contou com o Bernal, que é um jogador alto, um jogador que daria consistência ali, sobretudo das jogadas aéreas, mas vida que segue, né? Teve oportunidades, né? Alguns jogadores não brilharam tanto, como o Lúcio Acosta, que é o termômetro do time, o próprio Ganso, que entrou no segundo tempo, eu acho que só mais para bater pênalti, e o torcedor do Flamengo está dizendo, como é que entrou esse time do Flamengo? Bota aí na telinha qual foi o time que o técnico do Flamengo, o novo técnico Leonardo Jardim, colocou em campo com as suas substituições. Bota na telinha aí. Ó, o time do Flamengo venceu nos pênaltis com o Rossi no gol, o Varela, o Léo Ortiz, o Léo Pereira, o Alexandre, ele manteve a zaga do Felipe Luiz. O meio de campo, com a volta do Jorginho, deu consistência, um jogadoraço, né? O Pulgar, o Arrascaeta, depois o Luiz Araújo, o Carrascal, depois o Paquetá, o Pedro, depois o Plata, e o Samuel Lino, depois o Cebolinha. Esse foi o time que venceu o Fluminense dos tiros livres da marca do pênalti. Estamos colocando um ponto final no Momento do Esporte. Olha, quarta-feira tem mais. Eu quero agradecer do fundo do coração o pessoal da incubadora lá de Noam, pelo carinho, da forma como nos receberam, e que, se Deus quiser, tudo ocorra bem e que o trabalho deles seja altamente gratificado. A audiência não se compra, a audiência se conquista. Continue aqui no Momento do Esporte. Tchau, até quarta.